Sejam bem-vindos a mais uma aula de modelagem de sistemas, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre especificação de requisitos, certo? Então a gente já definiu o que é um requisito, a gente já especificou o que é um requisito funcional, o que é um requisito não funcional, né? O que é um requisito de usuário, o que é um requisito de sistema. Lembrando sempre que o foco maior da gente vai ser o quê? Em escrever os requisitos funcionais, certo? Então vamos lá. Requisitos devem ser escritos em linguagem natural, com tabelas simples, fórmulas e diagramas intuitivos. Então, é claro, você vai tentar escrever o requisito da forma mais objetiva possível. Só que, em alguns momentos, a gente tem que representar algumas coisas a mais que apenas o texto não consegue. Então, é permitido você usar, por exemplo, uma fórmula, né? Ou algum tipo de diagrama intuitivo, como um diagrama de atividades, um fluxograma, ou algum desenho que o usuário queira mostrar, e o diagrama de estados, que é um diagrama bem útil quando você quer representar, por exemplo, um dos exemplos, né? A transição de uma compra, né? Então, você efetuou aguardando pagamento, aguardando, após o pagamento for confirmado, a gente vai para o estado de pagamento confirmado, aí está em expedição, né, que é o que? Embalar, aí depois aguardando a transportadora, aí depois a caminho do usuário final e depois recebido. Isso é um exemplo de diagrama de estado que você pode colocar junto lá do seu requisito para representar ou dos seus requisitos para representar o estado que uma compra efetivamente pode apresentar em um sistema, né? Então, lembrando que os requisitos são os comportamentos externos ao sistema que o sistema deve atender. Então, esse que o sistema deve atender é muito importante. Então, assim, tem gente que escreve uma porção de requisito lá, vai colocando iteração que não é de competência do sistema, né? Isso confunde. Está errado? Não está errado. Mas, para o nosso curso aqui, eu vou considerar que essas iterações com coisas fora do sistema não são requisitos. Na verdade, eles não são. O pessoal coloca só para poder contextualizar. Então, a gente vai falar que os requisitos são qualquer comportamento externo que dá um estímulo ao sistema e que ele tem que reagir, tá certo? Então, a gente também tem a questão das restrições operacionais, né, que a gente viu, que são os requisitos não funcionais, ou as regras de negócio, que a gente vai ver, mas a gente vai especificar mais regra de negócio quando a gente estiver falando de caso de uso. Então, peço a paciência de vocês, que logo a gente vai falar um pouquinho sobre elas. E aí, agora a gente vai falar objetivamente de como escrever requisitos. Então, o pessoal da área de tecnologia, né, que está na parte de desenvolvimento, está tentando escrever requisitos, a gente tem os nossos vícios de linguagem, né? Então, tem que tomar cuidado com jargões, tá certo? Termos de software. Então, vamos lá. Coisas que atrapalham muito na modelagem. Você escrever o formulário, o botão, clicou, os campos. Por que isso atrapalha? Porque isso daí só aumenta o texto e às vezes esconde a informação que você quer representar. O sistema deverá apresentar um relatório com todos os campos que foram preenchidos no formulário do cliente. Tá, mas o que é esse formulário? É uma tela que você apresentou ou é realmente uma entidade que você vai guardar no banco chamada formulário, né? Tem um formulário de autorização para realizar o exame, tem um formulário de autorização para realizar a cirurgia. Tá, então são entidades do domínio que você quer armazenar. Agora a gente acaba usando jargões para ficar na nossa zona de conforto, né? E tem que tomar cuidado com isso se atrapalhar, né? O usuário preenche todos os dados do formulário. Quais são os dados que eu tenho que implementar? Não sei, né? Então, tomar cuidado com os jargões. Vocês vão ver que eu vou insistir muito nisso, porque é um erro comum, então a gente tem que batalhar para tirar esse vício, né? Notações estruturadas ou notações formais. Então, assim, você não vai escrever um passo a passo no requisito, né? Se você está escrevendo passo a passo, você está escrevendo o caso de uso. Então, quando a gente fala de requisito textual da forma como eu estou falando, a gente está falando de descrever a funcionalidade. É possível descrever requisito como caso de uso? Sim, é possível, né? A gente está passando por cima dessa etapa,
mas na prática é sempre bom a gente primeiro esboçar os requisitos antes de representar os casos de uso, tá certo? Então, do jeito que a gente está especificando os requisitos no primeiro momento, não vamos ter notações estruturadas, vai ser uma descrição textual, tá certo? Tem que representar o que tem que ser feito e não explicar como eu vou realizar ou como eu vou implementar aquela etapa ou aquele requisito, tá bom? Então, é o comportamento externo que vai ser reagido e não a forma como você vai implementar, porque senão isso daí leva a um problema de inverter o papel do ator. O ator é sempre ativo, né? Primeiro, o ator principal, a gente vai falar sobre isso depois, né? Ele é sempre ativo, então o sistema sempre reage, tá? Então, o sistema sempre vai estar esperando um estímulo de um personagem, do ator primário. E aí, se a gente começa a escrever o comportamento interno, o sistema começa a mandar no ator. É como se, ao invés de eu falar assim, olha, eu quero criar um livro, né? Aí tem gente que escreve o comportamento interno. O sistema solicita as informações do livro que tem que ser criado. Não, o sistema não manda no usuário, né? O usuário informa quais as informações. Então, o usuário informa o nome do livro, a data, a editora do novo livro a ser criado, né? Então, isso é uma forma de você explicar, né? Então, por exemplo, o sistema permitirá ao usuário criar um novo livro desde que ele informe o nome, o ISBN, a data, o autor, a editora, né? Então, isso é um requisito, né? E não algo que o sistema está se comportando ou reagindo. E comportamentos externos ao sistema, né? Coisas que não têm interação com o sistema, tá? O usuário preencheu uma folha de papel e assinou, e aí a enfermeira cria uma nova consulta a partir desse... Não importa. Isso não importa para a gente, não importa para a modelagem do que a gente quer. Então, o paciente preencherá um formulário em papel, para a gente não adianta de nada. Na verdade, a gente vai pegar o passo seguinte, né, de quando alguém vai interagir com o sistema, tá bom? Bom, então a gente vai especificar sempre as sentenças usando linguagem natural, aonde, né, a gente começa a dividir só para organizar. A gente vai nomear isso, né? E é frase, mas a gente dá liberdade de colocar às vezes um pouquinho mais, tá bom? Frases numeradas em linguagem natural. Então, é para a gente saber quantos requisitos a gente tem, né? E para depois poder identificar, né? Então, por exemplo, vou ter lá requisito 1, né? Então, o sistema permitirá ao padeiro remover pães que estragaram do sistema. Ok? Então, isso é um requisito. Requisito 2, o sistema permitirá ao usuário comprar pães que estão disponíveis para venda. Isso é um outro requisito, tá bom? E aí, a gente vai sempre enumerar essas coisas. Então, cuidado, né? Principalmente para o português, né? O português é uma língua muito rica, então a gente pode ser muito verborrágico na hora de escrever. Quando eu falo de verborrágico, né, a gente usa 2, 3, 4 palavras que, né, não servem para nada, né? E aí a gente aumenta a expressão do requisito e de forma objetiva a gente não tem. Então, sempre tente utilizar um formato padrão, garantindo que as definições vão sempre ter esse formato, né, para não surpreender quem está lá tentando entender o seu sistema, né? Então, a gente vai tentar sempre ser objetivo, e aí a gente sempre vai tentar usar verbos no futuro, né? Aonde, quando um requisito é desejável, mas não é obrigatório, a gente coloca o pode. Lembra que na primeira etapa, pode ser que a gente deixe uma porção de requisitos que saiam, que não sejam requisitos que vão ser implementados. Então, quando você está com dúvida, né, você coloca lá o pode. O sistema, o usuário
pode fazer determinada coisa. E depois você, né, verifica se esse requisito vai acontecer ou não. E aí toma cuidado com o termo pode, né? Uma coisa é você especificar uma coisa, algo que alguém tem que fazer esporadicamente no sistema. A outra coisa é você dar a intenção de que a pessoa vai fazer ou não, né? É opcional fazer. Então, quando você fala de ser opcional ou não, significa que o seu requisito está ambíguo, né? Então você tem que verificar se é opcional mesmo ou se é algo que ele vai fazer em algum momento de forma esporádica, tá bom? Então, sempre é válido utilizar qualquer tipo de recurso visual, né, para compreender os seus requisitos. Olha, tem uma parte aqui que é importante, a gente coloca em negrito, né, ou em itálico ou em cores. Só não abusa disso. Né? Se tem algo que você destacou que na verdade você acha que vai virar outros requisitos, né, então você pode ir lá marcar com negrito ou alguma coisa que você escreveu que você não sabe, né? Tem que colocar o nome do cliente ou só o CPF. O cara tem que informar sei lá, a identidade, a carteira de motorista. Aí você pode, às vezes, marcar com uma cor só para... Estou com dúvida, tudo que está em vermelho, por exemplo, é dúvida. Né? E aí, o mais importante, toma cuidado com a linguagem técnica. Lembra que os requisitos são feitos para ser conferidos com pessoas diferentes. Né? Tem o gerente, tem o especialista lá do domínio, mas também tem os desenvolvedores. Tem pessoas que a gente tem que tomar cuidado para não ficar incompreensível. Quando a gente fala de linguagem técnica aí, a gente está falando da linguagem do desenvolvimento, tá bom? Mas é sempre importante notar que também tem a linguagem técnica específica do domínio. Vai aparecer linguagem técnica específica do domínio? Sim, você vai colocar. E o que não for claro naquela frase, você acaba especificando no glossário, que é, na prática, um dicionário para expressar um termo, né? Ou definir um termo que você vai utilizar muito de acordo com o domínio. Mas essa restrição aqui é mais do ponto de vista de não usar linguagem técnica, né? Linguagem de programador, linguagem de desenvolvedor. Então, vamos dar alguns exemplos de como especificar requisitos, né? Então, a gente pode usar lá, sim, um formulário padrão. Observem, quando a gente fala de especificação de requisito, a gente não está falando de UML, a gente não está falando de algo que é consolidado, que tem uma regra própria, que tem que ser assim. Você pode expressar um requisito de várias formas diferentes, tá certo? Então, você pode usar, né, como vocês estão vendo aí na tela, um formulário, que tem vários campos aqui, né? Nesse caso desse formulário aí, pode ter qual é a função do requisito, uma descrição, quais são as entradas, qual é a fonte, quem te informou isso, né? Para, se tiver algum tipo de discussão de era para fazer, não era para fazer, você saber quem falou que aquele requisito era para fazer. Né? Quais são as saídas, o destino, a ação. A ação aqui, no caso, por exemplo, é o que esse requisito vai mudar dentro do sistema. Né? Modificou o estado de um objeto, mudou a forma como um produto vai ser visto. Então, é ação mesmo, né? Criou um novo objeto, associou um produto a uma venda. Então, são todas as coisas que ele vai efetuar durante a sua ação e vai gerar lá as saídas, né? E tem as pré-condições e pós-condições. Então, vamos ver esse exemplozinho aqui, né? O sistema permitirá ao funcionário do estoque a criação de um novo produto, desde que o mesmo informe o nome, o fabricante, a cor do produto e a cor do novo produto. Então, essa é a descrição, né, como a gente já viu que tem que ser escrita. E aí eu quis especificar aqui a nova entrada, né? O novo produto tem como entrada o nome, o fabricante e a cor do produto. A saída é um novo produto, então, assim, esse requisito cria um novo produto no sistema. Ele não adiciona um novo produto no sistema, ele cria, tá bom? Para não confundir o uso do verbo mesmo. Adicionar é quando a gente quer, por exemplo, associar um elemento a outro, né? Um objeto dentro do outro. Então, adicionei um item à cesta de compras, adicionei uma roda ao carro. Né? Agora, eu criei uma roda. Criei uma roda no sistema. Agora ela existe, né? Tá bom? Só para não
tentar assumir um padrão, né, para utilização dos verbos para não confundir. A ação é criar um novo produto no sistema, né? Então, por exemplo, ele pode criar um produto no sistema e mesmo assim o produto não ser disponível. E aí, no caso, talvez tenha um outro requisito para transformar o produto em disponível, precisa de aprovação de outro usuário, tá bom? Então, se ele já estiver disponível para compra, ele vai fazer assim, criará um novo produto no sistema que estará disponível para venda. Ok? Beleza. E aí a pré-condição é que o fabricante deve existir no momento da criação. Observa. Toma cuidado, porque o pessoal acaba fazendo pré-condição, o usuário estar autenticado. Não, não é isso. O que é o fabricante deve existir no momento da criação? Que algum outro requisito vai criar esse fabricante. Se não tiver o fabricante para criar o produto não vai ser criado. Você vai ter que parar, criar o fabricante e depois criar o produto, tá certo? Então, um outro pré-requisito é que não pode existir outro produto com o mesmo nome e fabricante. Então, coloquei lá o fabricante, eu vou dizer o nome, na hora que eu for criar, eu vou poder criar um produto desde que não tenha essa equivalência, nome de produto e fabricante, né? Para não gerar redundância. E aí agora a gente vai tentar entender um pouquinho o que a gente usa para especificar, né, os requisitos. Então, a gente pode usar nesse primeiro caso aí os modelos gráficos ou anotações textuais. O que é um modelo gráfico? É um desenho, um diagrama, né? A gente fala toda hora, fluxograma, diagrama de atividades, diagrama de estados, ou a gente pode usar os elementos da UML para especificar os requisitos, né? Então, por exemplo, eu posso literalmente pular direto para a especificação de casos de uso e escrever lá o passo a passo daquele requisito, né? E aí usar outros elementos, né, para poder representar os meus requisitos. Na prática, como é que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar um modelo de requisito textual com algumas informações gráficas para depois a gente refinar no caso de uso. Por que eu costumo fazer assim? Porque aí na hora de escrever, por exemplo, um teste de aceitação lá no futuro, quando você for estudar esse tipo de coisa, né, que não é o objetivo da gente, é muito mais fácil você falar de teste alfa e beta, escrever ele, prevê-lo, né, olhando para os requisitos funcionais de sistema. É muito mais fácil do que você ficar olhando os casos de uso, tá bom? Lembrando que o teste de aceitação, quando a gente fala isso, é um teste que a gente vai ver se o que foi especificado está de acordo com o que o usuário esperava do sistema. Não é um teste de unidade, um teste que você pega um pedacinho do sistema para testar, não é um teste de funcionalidade, que é você ver se implementou o que estava lá na tua especificação, né? Então, você pode criar esses testes funcionais a partir do caso de uso, né? Esses testes de aceitação a partir do caso de uso, pode, mas atrapalha um pouquinho, né? Não é tão objetivo quanto você pegar o requisito textual, certo? E aí a gente pode usar, né, outras especificações, formulações matemáticas, quando você tem que representar alguma conta que o sistema tem que apresentar, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre, né, os artefatos que são gerados, né? Aí o pessoal costuma chamar de documentação, mas observa, não é porque a gente chama de documento de requisitos de software que isso precisa ser algo formal, né? Cartório, algo, não, 3 vias, não. O que a gente está dizendo é que um documento de requisitos é uma forma de você declarar oficialmente o que você vai gerar ao final no seu sistema. Então, como é que eu vou oficializar o preço, né, que o cara está pagando pelo resultado esperado? Então, é como se eu falasse que é algo que você vai determinar para também determinar o tempo, o prazo, para ser um acordo em comum, né? Então, a gente inclui tanto os requisitos de usuário quanto os requisitos do sistema, quando a gente fala de documento de requisitos, né? E, dependendo da metodologia, o documento que representa os requisitos do software vai mudar a forma como ele é representado, né? Então, quando você fala lá das metodologias ágeis, por exemplo, em Extreme Programming, né, você não vai ter lá um documento do Word, um documento de texto que vai ser escrito formalmente, né? Então, o que você vai ter? Geralmente o cara vai lá fazendo várias reuniões, né? Lembrando que em Extreme Programming você tem como pré-requisito que o cliente esteja próximo e disponível, né? Então, você rapidamente consiga matar dúvidas sobre os requisitos. Então,
você vai fazendo o quê? Você vai conversar com ele, vai escrever como se fossem pequenas historinhas contadas, né? E aí você vai colando cartões. É claro, você vai estar escrevendo o requisito funcional do mesmo jeito, certo?